Certo, vamos desvendar isso. Nossa missão hoje, mergulhando na nossa pilha de fontes, Que tá bem grande, por sinal. sim, tá enorme. Tem artigos recentes, tem pesquisas sobre comportamento econômico, até um pouco de psicologia financeira, e a ideia dessa nossa análise detalhada de hoje é destrinchar o que as fontes chamam de armadilhas da riqueza. Exato. Porque o objetivo central aqui é entender por que só o esforço puro, tipo, trabalhar arduamente todo santo dia, simplesmente não é suficiente se a estrutura financeira básica estiver comprometida. A gente está falando daqueles padrões de comportamento que deixam as pessoas completamente estagnadas, mesmo quando elas ganham salários excelentes, sabe? E isso é mais comum do que parece. Demais. E para ilustrar o tamanho desse problema, imagina a seguinte cena. Pensa em alguém correndo numa esteira, suando a camisa, dando o máximo de si até o pulmão queimar, mas aí... Aí a pessoa olha para baixo. Isso. E percebe que a lona da esteira nem sequer está saindo do lugar. Nossa, essa imagem é perfeita. Tem muita exaustão ali, mas absolutamente nenhum avanço. Essa ilusão do progresso é uma das coisas mais perigosas da vida financeira. Muito movimento, mas zero distância percorrida na realidade. O suor e a fadiga fazem parecer que algo grandioso está acontecendo, porque o nosso cérebro, ele frequentemente confunde se sentir exausto com ser produtivo. Verdade. E a estagnação financeira, na esmagadora maioria das vezes, não vem de um único erro dramático, sabe? Não é sobre uma falência espetacular de uma empresa ou um investimento louco na bolsa que destrói tudo da noite para o dia. Não é um evento único. Não, ela vem de centenas, talvez milhares, de pequenas escolhas diárias que passam totalmente despercebidas. E o mais traiçoeiro, lendo as fontes, é que muitas dessas armadilhas parecem atitudes normais. Algumas são até encorajadas pela sociedade, né? O que o material deixa claro é que construir patrimônio não é só sobre a quantia que entra na conta. É tipo tentar encher um balde com água. Um balde furado, no caso. Exatamente. A renda, o salário mensal, é a água que sai da torneira. Mas essas armadilhas agem como pequenos furos quase invisíveis espalhados pelo fundo desse balde. E a matemática de um balde furado não perdoa. Não importa se a pressão da água aumenta de repente. Tipo, alguém pode receber uma promoção fantástica, dobrar o salário. A torneira abre no máximo. Sim, mas se esses pequenos furos não forem devidamente tampados, o nível da água não sobe de forma consistente. A água simplesmente escoa mais rápido. É desesperador pensar assim. Mas é a realidade. Reconhecer essas armadilhas é ganhar um atalho prático para a resiliência financeira. É a chance real de sair dessa esteira invisível que a gente comentou, sem precisar ficar decorando planilhas complexas ou jargões chatos de economia. Bom, e para começar a tampar esses furos, a gente precisa olhar para os casos mais notáveis de autossabotagem que as fontes trazem. E o primeiro grande furo que eles destacam acontece, ironicamente, no exato momento em que entra mais água no balde. A famosa inflação do estilo de vida. Isso, aquele instinto de tratar qualquer dinheiro extra como uma permissão imediata e inquestionável, né, para aumentar o padrão de consumo. A promoção cai na conta e na mesma semana o supermercado muda, as roupas precisam ser de marcas superiores, o carro já começa a parecer velho. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás disso. A verdadeira construção de liberdade vive exclusivamente na lacuna, sabe? No espaço vazio entre o que se ganha e o que se gasta. Exato. É apenas nessa margem de manobra que o dinheiro consegue respirar e se transformar em segurança futura. Se o custo de vida sobe na exata mesma velocidade da renda, essa lacuna nunca cresce. Nunca. Estruturalmente, não há nenhuma liberdade adicional sendo criada ali. É só uma ilusão baseada em objetos mais brilhantes. A pressão no fim do mês continua idêntica. A pessoa ganha o dobro, mas continua esperando o próximo contra-cheque com a mesma ansiedade de 5 anos atrás, só que agora bebendo um café bem mais caro. O sabor muda, mas o estresse é o mesmo. Total. Mas aí entra um outro extremo que as fontes apontam. Muitas vezes, ao tentar fugir dessa inflação de estilo de vida, as pessoas caem em outra armadilha clássica, que é confundir o que é barato com o que é valioso. A gente cresce ouvindo que economizar é sempre escolher a etiqueta com menor preço. E isso tem uma explicação biológica profunda. O nosso cérebro evoluiu para priorizar a sobrevivência imediata, né?
Então, guardar recursos agora, no tempo presente, aciona um sistema de recompensa muito forte. Passar o cartão em algo muito barato traz uma dose rápida de dopamina, aquela sensação de vitória, de que o sistema foi tipo hackeado e que recursos foram economizados para o dia de hoje. A pessoa se sente um gênio das finanças na hora. Exatamente. Mas as fontes trazem exemplos práticos que desmontam completamente essa sensação de vitória. Tipo, comprar aquele sapato incrivelmente barato que estraga em 3 meses, obrigando a compra de um novo par logo em seguida. O barato sai caro. O clássico. Ou então o erro de comprar o colchão mais barato da loja. O que parece uma economia genial na hora, mas que acaba desenvolvendo uma dor nas costas crônica na pessoa. Nossa, sim. Isso destrói a qualidade do sono, afeta o foco no trabalho e, no fim das contas, gera gastos com médicas e fisioterapia. A conta final fica infinitamente maior do que um colchão bom. O cérebro foi totalmente enganado pela recompensa instantânea e ignorou o conceito de retorno sobre investimento ao longo do tempo. O pensamento que constrói resiliência de verdade foca no custo total de uso. Como assim? Pensa num item, uma ferramenta de trabalho ou até uma cadeira de escritório. Se custa mais caro inicialmente, mas resolve um problema de forma definitiva e dura 10 anos, custa muito menos por dia de uso. O valor real está na eficiência a longo prazo, não na etiqueta inicial, sabe? Entendi. Só que essa visão de longo prazo exige maturidade. E isso nos leva direto a outra armadilha fascinante nas nossas fontes, que envolve puramente o ego humano. O orgulho? É o orgulho e a recusa absoluta em começar pequeno. As pessoas querem pular a fase confusa e desajeitada de ser um iniciante. Querem que o primeiro negócio já pareça uma multinacional gigantesca ou que o primeiro projeto criativo já nasça perfeito e polido. O medo de parecer inexperiente é muito paralisante. Ninguém quer ser visto tropeçando nos bastidores, né? O desejo é entrar no palco só quando a coreografia estiver perfeitamente ensaiada. E o orgulho faz com que se rejeite o exato estágio fundamental que produz os resultados sólidos que a pessoa tanto quer. Espera, eu preciso questionar isso com base na realidade do mercado de hoje. A imagem virou praticamente uma moeda de troca. Não dá para negar. Nas redes sociais, no ambiente corporativo, a sociedade cobra uma versão perfeita o tempo todo. Se alguém começa um projeto pequeno, parecendo um amador, essa pessoa não perde oportunidades reais de negócios. Parece um risco enorme não demonstrar sucesso imediato hoje em dia. Olha, a pressão social existe e é pesada, sem dúvida. A cobrança por essa imagem de sucesso está em todo lugar. No entanto, ceder essa pressão é trocar o sucesso sustentável por uma aceitação temporária. A riqueza real, a capacidade de gerar valor contínuo, não começa com aplausos. Começa como, então? Começa com contenção. Começa com pequenos erros que ensinam lições cruciais e com muita repetição silenciosa. Quem gasta toda a energia e dinheiro, principalmente, tentando parecer grande antes da hora, fica frágil. A espera pelo momento em que tudo vai estar perfeitamente apresentável apenas atrasa o progresso por anos. De ansiedade diária. É exaustivo tentar parecer que se tem tudo sob controle o tempo todo, né? Muito exaustivo. E quando o cansaço bate, no fim de um dia super estressante, como as pessoas buscam alívio? É aqui que a nossa análise transita para as práticas atuais mais destrutivas. E as fontes apontam diretamente para o gasto emocional. O gasto emocional é talvez a prática atual mais furtiva de todas. Hoje, uma parcela gigantesca das compras não resolve uma necessidade material real. Elas funcionam estritamente como reguladores de humor. Terapia de compras. Exato. Alguém teve um dia terrível no escritório, sente solidão ou exaustão, e o ato de comprar traz uma falsa sensação de controle e aquela injeção rápida de dopamina que a gente falou. É, literalmente, uma automedicação financeira. Sabe a analogia que eu pensei lendo isso? É como tomar uma aspirina para um braço quebrado. Como assim? Aspirina mascarador por 10 ou 15 minutos, traz aquele alívio enquanto você toma o café gourmet super caro ou se abre o pacote de uma compra online feita por impulso, mas o osso continua quebrado, sabe? Sim, total. O trabalho ruim continua lá, a insatisfação não foi resolvida, só foi mascarada. E o que agrava esse ciclo é que a diminuição do saldo bancário gera uma nova e pesada camada de estresse no dia seguinte. Aí a dor volta.
volta e ainda mais forte. A pessoa se sente pressionada pela falta de dinheiro agora, e para aliviar essa nova pressão, o cérebro pede mais dopamina, o que gera mais gastos. É uma bola de neve e a raiz do problema nunca é tocada. Separar o conforto emocional das decisões financeiras é o primeiro passo para quebrar esse ciclo vicioso. O problema é que muitas vezes esse gasto emocional não é nem para algo de uso pessoal interno, sabe? O que nos leva ao próximo ponto crítico das fontes, que é a dívida para manter um status. Ah, isso é perigoso. Aquele conselho antigo do mundo dos negócios de fingir até conseguir cruzou uma linha muito perigosa hoje. A gente vê indivíduos assumindo dívidas agressivas com juros altíssimos para financiar carros de luxo ou relógios de marca, tudo para sustentar aquela tal imagem polida que a gente discutiu agora há pouco. E se conectarmos isso com um panorama maior, a dívida de status é o ato de roubar liberdade do eu do futuro para pagar por validação e atenção no presente. Roubar do próprio futuro. Exatamente. A energia vital e os recursos que deveriam ir para o crescimento real, tipo aprender novas habilidades, comprar ferramentas melhores de trabalho ou ir a eventos da indústria, vão todos pro ralo de uma performance teatral. Para mostrar para os outros. E o pior é que as fontes são taxativas ao afirmar uma coisa dura. Apenas quem já está perdendo precisa jogar o jogo do status. O status virtual, os olhares de admiração na rua, não pagam as contas quando uma recessão bate a porta. E quem dita as regras desse jogo de status? Lendo os artigos, fica claro que muitas vezes é a influência invisível do círculo social. Com certeza. Nós somos biologicamente programados para imitar o comportamento da tribo para garantir que a gente pertence àquilo ali. Se o grupo de amigos ou o ambiente de trabalho normaliza viver no limite do cartão de crédito, sabe? Se as conversas são sempre recheadas de piadas sobre tá quebrado no dia 15 do mês, o caos financeiro passa a ser o novo normal. A influência do ambiente não precisa ser direta para ser devastadora. Ninguém chega e te dá o conselho explícito de, olha, destrua suas finanças. Não, nunca é assim. Mas os neurônios espelho fazem o trabalho deles. A expectativa implícita de onde o grupo deve jantar na sexta-feira, as viagens caras que precisam ser feitas todo ano para postar, a mera repetição silenciosa desses padrões treina qualquer um, lentamente, a aceitar a mediocridade financeira como o destino natural da vida adulta. E o que acontece quando alguém percebe que o ambiente está puxando para baixo e tenta mudar? Geralmente, a reação é recorrer a um pico de motivação, né? O famoso surto da madrugada. Isso. Bate aquele surto de energia à 1 da manhã, assistindo a um vídeo super inspirador na internet, e surge a promessa de que amanhã a vida será completamente diferente, as planilhas vão ser feitas, os gastos vão ser cortados. É uma sensação de poder incrível na hora. Mas a gente sabe muito bem que essa energia some no momento em que o despertador toca e o dia começa de verdade, com trânsito e chuva. A motivação falha porque ela depende de um recurso que é finito. A nossa força de vontade e o nosso humor. Ninguém acorda motivado a tomar boas decisões financeiras quando está doente, exausto ou frustrado com o chefe. Verdade. E é por isso que a prática atual dos indivíduos altamente resilientes não depende de vídeos motivacionais, mas sim da força inabalável dos sistemas. Sistemas retiram emoção da equação, certo? É isso que as fontes querem dizer? Precisamente. Estamos falando de automação pura. Configurar transferências automáticas para contas de investimento no exato dia em que o salário cai, estabelecer regras fixas tipo aguardar 48 horas antes de realizar qualquer compra que não seja essencial. Tirar a decisão do momento de estresse. Exato. O objetivo de criar sistemas é colocar as boas decisões do piloto automático, blindando as finanças contra os dias inevitáveis em que a força de vontade é nula e a vontade de gastar por emoção está lá no teto. Esses sistemas resolvem o problema imediato do dia a dia, bloqueiam aqueles furos menores do balde que a gente falou. Mas a nossa análise das fontes nos obriga a olhar um pouco mais para frente. Vamos entrar agora nas implicações futuras disso tudo. Bom ponto. Se essas armadilhas não forem compreendidas e desativadas hoje, como elas impactam a sobrevivência profissional nas próximas décadas? E isso nos obriga a questionar até mesmo a geografia da riqueza. O que as fontes chamam de imposto da cidade. O imposto da cidade. Historicamente, a regra era clara, né? O sucesso exigia presença física em capitais de custo altíssimo.
Para ter relevância no mercado financeiro, morar em São Paulo ou Nova York era quase um pedágio obrigatório. Para a tecnologia, tinha que estar em São Francisco. Era a regra do jogo. A matemática dessas cidades fechava porque as oportunidades compensavam um custo de vida brutal. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O mapa mudou de forma drástica, né? Hoje, graças à evolução do trabalho remoto e das conexões digitais, o prestígio de um endereço cobiçado muitas vezes ofusca a realidade matemática da coisa. E como ofusca? Muitas pessoas continuam aceitando pagar aluguéis absurdos, vivendo com a corda no pescoço todos os meses, só para estarem perto de indústrias que nem exigem mais presença diária no escritório. E nesses casos, a cidade grande deixa de ser uma rampa de lançamento para a ambição e se torna um posto punitivo sobre ela. Se uma fatia gigantesca da renda é devorada mês a mês só para garantir a sobrevivência básica num código postal específico, não sobra margem para construir patrimônio. Aquele espaço vazio que a gente falou antes desaparece. Fica espremido. A lógica futura que os dados mostram aponta que a riqueza cresce muito mais rápido quando a renda se mantém forte, claro, mas a pressão do ambiente e o custo de vida são baixos. A mobilidade geográfica hoje é uma vantagem competitiva brutal. É um choque de realidade para quem ainda acredita que estar no centro de tudo é o que garante o sucesso automático. E essa ideia de que o simples fato de estar lá e dar o sangue resolve tudo nos conecta com a diferença brutal que as fontes fazem entre o puro esforço e o real valor de mercado. Esse é um ponto sensível. Desde muito cedo, o condicionamento social ensina pra gente que trabalhar duro e suar a camisa é a única chave para a prosperidade, né? Sim, e essa é uma das verdades mais incômodas reveladas pela psicologia financeira e pelas tendências do mercado de trabalho. O esforço genuíno e a lealdade são super admiráveis, mas eles não determinam o pagamento. Dói ouvir isso, mas faz sentido. Há milhares de pessoas estagnadas porque passam décadas se aperfeiçoando em tarefas operacionais que as leis frias do mercado simplesmente não valorizam tanto. O cansaço no fim do dia é muito real, o suor está lá, mas a habilidade oferecida é comum e fácil de substituir. Então, a conclusão aqui é que o esforço não determina a recompensa. O que determina a recompensa é o tamanho do problema que se consegue resolver, certo? Perfeito. Para quebrar aquele teto salarial invisível que frustra tanta gente, a implicação futura é que é preciso focar em habilidades ligadas à geração direta de receita, à redução drástica de riscos para a empresa ou à resolução de problemas que são muito complexos e caros. Não basta mais ser a pessoa que chega mais cedo ao escritório. Não mesmo? O mercado exige se tornar alguém cujo julgamento é raro e difícil de encontrar. Incrível! E quando conectamos todas essas pontes, tipo bloquear a inflação do estilo de vida, entender a neurociência por trás do que é barato, combater o gasto emocional com aqueles sistemas automáticos, evitar a armadilha do status e focar no valor real de mercado, em vez de apenas no esforço bruto, uma verdade libertadora aparece nos textos. Qual seria? Ostentar luxo lá na frente. O processo diário de construir segurança financeira é rotineiro, silencioso e nada fotogênico para as redes sociais, sabe? Nem um pouco. O objetivo real, a definição autêntica de riqueza segundo os especialistas, é se tornar o que eles chamam de difícil de quebrar. Difícil de quebrar. Eu gostei muito dessa frase. Isso vai muito além do saldo bancário no aplicativo, né? Significa deixar de ser vulnerável aos ventos de qualquer crise que apareça. É a capacidade de absorver choques. A verdadeira riqueza compra algo invisível, que é o tempo de vida e a flexibilidade de escolha. É ter uma margem de segurança tão sólida que quando o inesperado bate à porta, tipo uma demissão, uma crise de saúde na família, uma mudança maluca no mercado, a resposta não seja o desespero imediato, mas sim uma pausa estratégica para pensar no próximo passo com muita clareza. Essa tranquilidade mental não tem preço e muda toda a forma como se enxerga o trabalho, a vida e o próprio futuro. Chegar a essa conclusão amarra muito bem tudo que a gente explorou nas fontes hoje.
Fica muito claro que a riqueza não se constrói por um golpe de sorte do destino, mas sim pela observação super atenta do que a destrói silenciosamente, ali, nas pequenas decisões de cada dia. Exatamente. Para quem está ouvindo a gente e quer transformar esses conceitos todos em ação ainda essa semana, ficam 2 perguntinhas de lacuna de conhecimento para investigar. Primeiro, olhando para a própria realidade financeira, mas sem filtros emocionais. Como a estrutura de custos da sua cidade atual está ajudando ou secretamente limitando a capacidade de criar reservas? Essa é de doer, mas necessária. Sim. E segundo, quais decisões financeiras podem ser transformadas em sistemas automatizados hoje mesmo para nunca mais depender da força de vontade flutuante de amanhã? Ótimas perguntas para reflexão. E para adicionar uma última camada de pensamento à nossa análise de hoje, deixo uma provocação sobre as forças invisíveis ao nosso redor. Vale muito a pena observar o círculo social mais próximo nesse exato momento. O pessoal com quem a gente mais convive. Isso. As atitudes e os comportamentos desse grupo estão empurrando quem está no meio para um futuro com mais escolhas e liberdade. Ou será que esse ambiente está apenas treinando todo mundo de uma forma muito confortável e cheia de piadas no barzinho do fim de semana a aceitar ficar exatamente onde estão, correndo para sempre na mesma esteira, exaustos, mas sem jamais sair do lugar?